participar da fundação do curso de eletromecânica, porque eu me formei um ano depois da fundação do curso, que foi em 73, e eu me formei um ano, 2 anos depois. Inclusive eu fui aluno do curso em eletrotécnica, eu me formei em eletrotécnica. Mas assim que o curso de eletromecânica foi andando, foi caminhando os seus próprios passos, eu passei a dar mais aulas na eletromecânica do que em eletrotécnica. E na época a gente dava aula para vários civis. Então, eu dava aula de instalações elétricas, dei aula de projetos elétricos e de eletricidade básica. Aliás, meu agradecimento sempre ao professor Caé, que foi quem me convidou para dar aula aqui na escola técnica na época, convite do professor Caé. E eu agradeço e jamais esqueço. Eu, ao longo da minha carreira, eu trabalhei também fora, apesar de sempre dando aula na escola, eu sempre mantive trabalhos fora da escola. Então eu sempre projetei redes elétricas e até construção civil. Embora não tendo a formação em arquitetura e engenharia civil, eu fazia esses projetos e eu tinha engenheiros que assinavam por mim muitas obras civis e muitas obras elétricas de construção e projeto. Então eu estava sempre envolvido em construções elétricas no próprio curso de eletromecânica. E essas indas para fora, eu fazia muita ida para fora, eu me envolvi muito com o Enio Amaral. E o Enio, ele tinha uma peculiaridade de ser chamado por nós de tio Enio. E eu me emociono ao falar de Enio Amaral. Da mesma forma, e quando eu fui fazer o trabalho pós-graduação, eu entrevistei alguns para complementar o meu trabalho, e foi assim um período de entrevistas com alguns professores que conviveram muito com ele. E aqui está o professor Gilfredo, e na época nós dois, conversando e fazendo uma entrevista, nós dois corríamos lágrimas das lembranças que nós tínhamos da passagem do tio Enio, que esse era o cognome de Enio Amaral. Poucos chamavam ele de professor Enio Amaral, chamavam ele de tio Enio. E vejam que ele faleceu em 85, aos 49 anos. Então, ele foi muito cedo. Então, uma ideia de tio mais velho, na verdade, ele não era. Ele era um homem, às vezes até da mesma idade, ou até mais novo que muitos que chamavam ele de tio Enio. Mas ele tinha uma vertente de inovação muito grande. E isso nas minhas pesquisas, desde a época de Piratini, e aí falando lá em Piratini, onde o primo dizia assim, não, eu trabalhava numa padaria aqui, aí estragava umas máquinas, já tinha energia elétrica na padaria, e aí ele tinha 13, 14 anos, e disse, mas vou arrumar isso aí para estragar, não, tem que chamar o mecânico, não, eu arrumo. Então vejo que ele já tinha aquela vontade de se dedicar às técnicas, à manutenção, e vejo que era elétrica e mecânica, consertar a parte elétrica, consertar a parte mecânica, entendendo de ambas as partes como é que funcionava o conjunto. Isso já com uma idade dentro.
Ele ingressou na escola, tentou ingressar em 51, mas não conseguiu passar no exame de admissão. Quem trouxe ele, inclusive, foi o antigo professor Aia. O Aia, dos aramezinhos, professor Aia. Era a padrinha dele que trouxe ele para estudar na escola. Em 51 ele não entrou e acabou entrando em 53 para o curso, para o ginásio industrial, onde ele se formou em equipamentos elétricos e eletrônicos. Na realidade, era uma eletricidade e um pouco de rádio que tinha na época do ginásio. Então, essa parte que ele pensa do ginásio. Naquela época do ginásio, a partir do terceiro ano, todos os alunos tinham normalmente 8 aulas por semana de curso voltado para uma profissão. No primeira série, segunda série, se passava por madeira, então tu aprendia muita coisa de marcenaria, passava por cerâmica, lidava com barro, passava por tipografia, o professor querido já passou, João Armando foi o nosso professor de tipografia, passava pelo professor Bardot, que era a serralheria, e assim nós tínhamos vários professores que eram especialistas em determinadas atividades e que davam um certo conhecimento, um embasamento na primeira e na segunda série de madeira, de eletricidade, se fazia umas placas de madeira, instalação de lâmpadas, tomadas, isso lá na primeira e na segunda série ginasial. Quando eu chegava na terceira série ou na quarta série, eu tinha que escolher um curso para fazer. O que tu vais fazer? Vai fazer tipografia, vai fazer... eu fui fazer tornearia mecânica, que tinha aula de tornearia mecânica. Então eu sou torneiro mecânico profissional. Eu estudei 2 anos de tornearia mecânica, lá onde hoje é a tipografia. Acho que é a tipografia. Ali que estava a parte que era na época, né, a parte de tornearia, onde foi o professor Ribeiro, mecânica, foi o professor, um outro que também se chamava, acho que Aia também, então, Dilson também. Então, os Ramon, Dilson ainda está bem, ele não foi, meu vizinho. Então foi uma época assim bem diferenciada, era uma época, eu ingressei aqui na escola, cheguei em 69 para a colônia, então para mim era uma dificuldade muito de entrosamento e tal, com as pessoas, que eu era muito centrado, muito tímido, mas a escola foi que me abriu as portas do mundo, porque o meu mundo era muito pequeno. Eu vivia na colônia e caminhar 4, 5 quilômetros era longe, porque eu vivia em torno das lavouras trabalhando. E eu passei todo o ginásio trabalhando na lavoura e vim estudar à noite. E ainda tinha aula aos sábados à tarde. Quem estudava à noite tinha que vir sábado à tarde. Da 1 às 6 horas tinha aula para quem estudasse à noite. E eu tive a chance de estudar e trabalhar na lavoura, porque tinha um ônibus da Caçaria Instrumental em Correio Bravo e ia para Cascar. Eu pegava o ônibus aqui às 6h15 da manhã, ia para a lavoura, voltava às 6h05, 15 para 20 para 6, saía e eu descia na frente da escola. E eu implorava, inclusive, às vezes, para o inspetor, porque naquela época existia os inspetores de aluno, que cuidavam da disciplina, e normalmente eram homens grandes, fortes, para botar e impor respeito. Quem não se lembra do velho Mano, seu Mano, né? Seu Mano, o grandão que subia num banquinho, fila, eu peguei fila de estender o braço, e o outro, marchando para dentro da aula, era meio tipo quartel. Então eu pedi assim, eu preciso ir para a sala de aula para estudar.
porque eu não tenho tempo, eu passo o dia inteiro numa lavoura e eu quero, tem prova hoje, de matemática, tinha prova, de qualquer coisa, mas estudar como? Porque eu trabalhava também no final de semana. Então era uma vida difícil, mas era uma vida que muitos, como eu, também vivenciaram nessa época. Era uma vida difícil, 69, 70, 71, fora alguns episódios, que muitos não falam sobre a Revolução, de me colocar, eu e um colega contra a parede, e querer saber o que eu estava fazendo na rua, meia-noite 15, que nós resolvemos chegar, assistir um dinheirinho, chegar nesse bar, fazer um lanche, ia passando o tempo, e a brigada voltava contra a parede. Passei por isso. Eram tempos sombrios, na época de 70, 71, 72, 73. Mas voltando ao William Amaral, ele sempre teve na cabeça dele a vontade de que, trabalhando, ele trabalhava muito no coronel, nos engenhos, principalmente no engenho hoje, que é perto do shopping, coronel Tomás Luiz Osório, que tinha também as suas granjas, e ali tinha também o seu engenho, e ele sabia que o eletrotécnico e o mecânico, às vezes, se tivesse uma formação conjunta, e muitos do técnico acabavam aprendendo na lida a parte mecânica, e o mecânico acabava aprendendo a parte elétrica, então era técnico para fazer manutenção. Quer dizer, eu vou abrir um motor, eu tenho que ligar o rolamento, a máquina quebrou lá uma engrenagem, e tem que chamar então alguém na mecânica. Então, ele tinha essa ideia que era necessário um técnico para fazer controle de produção, mecânica e manutenção. E trabalhasse na manutenção e entendesse tanto, não tanto, mas o suficiente para fazer manutenção industrial. E esse técnico seria então um eletromecânico. E aí surgiu a ideia dele e foi fundado em 73, então, por criação dele e de um grupo, como o professor Rudi falou, se fundou o curso de eletromecânica, e ele hoje é patrono do curso e o pavilhão leva o nome dele. O William Amaral também tinha uma verve de invenção. Ele era um homem muito prático, como dizia o professor Gil Preto, mas prático, mas ele também buscava teoria em cima dessa prática. Então, nas minhas pesquisas, eu via que ele buscava, ele fez muita leitura do mundo com relação às redes. As pessoas dizem assim, não, rede MRD, que foi ele inventou. Não, ele não inventou, ninguém inventa nada. Todo mundo está em cima de um ombro de um outro inventor, um outro que está pesquisando. O pesquisador pesquisa até a ciência até um ponto, a partir dali alguém continua o estudo depois. Então, o William Amaral sabia das redes que já existiam na Europa, na Alemanha, no Canadá e outros lugares do mundo, na Inglaterra, redes feitas com cabo de aço a 2 condutores ou a 3 condutores trifásicos. Então, não usava terra como condutor. NRT, Sistema Monofilar com Retorno por Terra. Um fio só, o outro fio é a própria terra. Então, já existiam algumas pesquisas e muitas coisas relacionadas às redes com cabos de aço, mas eram 2 condutores. Os transformadores então eram com 2 buchas, a rede teria 2 fios ou 3 fios, mas com um fio só. E quando ele fazia o levantamento de campo, quando ele chegava na casa de um agricultor, muitas vezes eu fui com ele, um Fuquinha da escola que tinha, Mário Criador, muitos viagens também.
Fusquinha. E a gente dirigia, porque o diretor permitia, dava uma permissão, a gente ia para o campo. Mas se lembra, e todos que estão aqui participaram da construção, o Di, Tarré, não sei se você nem ia também na época, mas o Mário, muitos, nós íamos por conta nossa fazer pesquisa, fazer extensão, que a gente aprendia com os colonos, e ia por nossa conta, e às vezes a gente pegava, passava no supermercado ou no açougue, pegava lá pão e linguiça, salsichão, e se ia embora, e água de Coca-Cola, litros de Coca-Cola, Pepsi-Cola, sei lá, não interessa, até que suco, qualquer coisa, ou bebia água nas santas, não tinha problema nenhum, ia para fora, fazendo pesquisa, onde é que precisa levar, pode levar energia elétrica, onde é que é possível fazer uma rede, nesse sistema novo, ele é que tem monofilado com todo mundo terra, mas vejam a diferença, um fio só e um fio de alambrado, um fio que vocês veem nas divisórias de campo, fio alambrado, fio de alambrado, fio liso, arame de aço liso. Para isso ele queria desenvolver então um transformador com uma bucha só. E está lá na entrada do pavilhão, aquele transformador foi instalado numa casa de pedra, e eu estava junto. Quem vai para Canto Sul, pouco antes de Canto Sul, tem uma casa de pedra. Ali nós colocamos aquele transformador. Então funcionou bastante tempo, vai cair muito lá e também um raio. Aquele era a primeira, teve um outro que explodiu. Mas são tudo pesquisas feitas. Pesquisamos um transformador que pesava ou custava, vamos supor, 45 mil cruzeiros. Transformador normal, 45 mil. O Enio Amaral desenvolveu um que lá na fábrica da Tráfico saiu por 3 mil reais. Eu vejo uma diferença, é uma diferença enorme. Então, assim, se eu fosse comparar uma rede trifásica, transformadores trifásicos, para levar para o campo, onde as cargas às vezes são pequenas ou maiores, depende do tipo de atividade agrícola, se pensava era um pequeno produtor, a gente tinha dinheiro, era o pequeno que a gente queria atender. As redes chegavam a custar 10% do custo de uma rede convencional. Porque para construir uma rede dentro do padrão da CE, seria trifásica, teria que ser feito por empreiteiras ou pela própria companhia estadual de energia elétrica, que não tinha pessoal suficiente, então era contratado empreiteiras, isso tudo custava muito dinheiro. Então esse movimento de desenvolver esse sistema molecular protetor de terra também foi criado paralelo com um sistema chamado mutirão, isto é, os próprios agricultores, os professores, com alunos, quem pudesse construir a rede. E o responsável seriam professores. Na época, eu acho que os nossos únicos engenheiros que nós tínhamos eram o Bornard, o Rudi e o Albacete. O Rudi ainda estava trabalhando, ainda estava estudando engenharia, não tinha se formado. Não, mas ele não voltava para a engenharia. Então, tudo assim, ó. Então, dois sistemas. O Enio Amaral desenvolveu curso de eletromecânica. Ele pesquisou e desenvolveu a partir do que já existia no mundo, em termos de distribuição e transmissão de energia elétrica de cabos de aço, de transformadores bibuchas, não monobuchas, ou com 3 buchas, ou trifásicos, mas também um sistema de construção diferente, um sistema onde seria um mutirão. Então, os colonos, os cavalos puxavam. E a gente com forquilha, as forquilhas eram feitas aqui na escola, de aço, presa numa madeira, a gente ia levantando, puxando com corda, todo mundo ajudava. E aí eu tenho que botar um poste lá em cima daquela coxilha, porque a gente aproveitava as partes mais altas dos terrenos para que
luz mínima, que seria a distância da Terra até o fio, estivesse dentro da norma. E a menor que uma flecha, claro. Então eu aproveitava, se tivesse um morro aqui, um morro lá, 400 metros, botava um poste aqui, outro poste lá e largava aquele vão enorme. Foram vãos que depois foram diminuindo, porque houve uma série de problemas quando não era cabo de aço, era fio de aço. Na queda de raio, às vezes, o fio era transformado em cinza, em pedacinhos. Era uma dificuldade que se tinha. Mas existia grandes vãos. Então eu lembro que aquele monte de postes, eram poucos postes. E quem é que cavava? Os colonos. Quem é que puxava? Ia com boi, arrastava o poste com os boi, ou com o trator, porque às vezes o pequeno produtor na época não tinha nem trator. Então ia com boi mesmo, e não tinha problema, porque pegava nem moura, por exemplo, lavrei com boi, lavava com cavalo. Então, se tiver que pegar e ensinar até hoje, faço, não tem problema nenhum. Então, eu ainda sou da época da carreta, eu sou da época da carroça, porque eu era um produtor pobre. Então, como produtor pobre, a gente usava tração animal. O agricultor tem um trator, uma tobatinha, aquela que ia caminhando atrás. Tinha que ter dinheiro. Mas esse sistema de mutirão desenvolvido e incorporado pelo Heleno Amaral, junto com essas pesquisas, isso elencou, isso fez com que muitas prefeituras se interessassem por esse processo, porque faltava dinheiro. Mas, por outro lado, as empreiteiras começaram a mandar conta, porque isso era contrário ao ganho de capital, porque no momento que eu faço mutirão, eu não mais construo redes através de empreiteiras, então essas empreiteiras vão deixar de ganhar. Então existia um movimento dentro da Companhia Estadual de Energia Elétrica, e nas entrevistas que eu fiz com o Sebastião, que participava mais da parte política, Sebastião Ribeiro Neto era um vice-diretor da escola técnica e da aposentada. É a parte que cuidava dessa parte mais política, quando tinha que ir para Porto Alegre, por exemplo, ir para Brasília, por exemplo, apresentar os trabalhos dele. Então tinha assim muitos profissionais que eram contra ao sistema MRV, que não ia funcionar, que a carga ia aumentar, o condutor não ia suportar, e que quem estava fazendo, inclusive eu tenho gravado isso, trabalho, aonde chegava assim, tem uma gurizada lá na escola técnica do sul do estado, uma gurizada lá numa escola técnica do estado, que estão querendo dar uma de inventor, inventando um sistema MRV, com um transformador, com uma bucha só. Isso aí, a Associação de Engenheiros tem que verificar, tem que ir lá, tem que proibir isso. Então, nós, pesquisadores, professores, os alunos, fomos chamados por alguns técnicos, engenheiros da CE, que trabalhavam na parte administrativa da CE. Vejo que não eram os que estavam na parte técnica, engenheiros da diretoria, a direção da CE, que era quando tinha um controle dos empreiteiros. E de fato, um mutirão é grátis, fazer uma estação grátis. Porque nós também não cobrávamos nada. O colono entrava com material e a CE daqui e dali entrava com os postes. Algum material a CE fornecia e o resto os colonos cobravam. E assim se fez. Foi nascendo aos poucos esse sistema de eletrificação MRT por mutirão. Então são duas coisas que ele criou, né, que muitos se esquecem, mas o mutirão que perdurou por muito tempo, e ele tinha uma visão seguinte:
Daqui a 25 anos, nós vamos trocar todas as nossas redes de aço por alumínio. Mas daqui a 25 anos, nós vamos ver todo o Brasil. Isso ele dizia em 81. Daqui a 25 anos, seria então lá por 2003, nós vamos ter um outro Brasil, vamos ter mais dinheiro, vamos ter dinheiro para aplicar. Por enquanto, vamos fazer um sistema que perdure 15, 20 anos, depois se substitui. Mas no momento o Brasil não tem dinheiro para eletrificar e nós temos que levar energia elétrica para o campo. Se eu levar energia elétrica, não é só para lâmpada, funcionava motores, debulhador de milho, funcionava equipamento para fazer ração, para picotear o milho, picotear produtos para dar para os animais, bomba, porque os caras assim, se a caçamba ficava na parte de baixo da casa, tinha que buscar de balde, ou ir lá com uma pipa na barra. Eu podia botar uma bomba submersa, por exemplo, que tem até hoje, de baixo consumo, podia levar água para casa. Quer dizer, eu melhoro a vida do colono e o colono não vem para a cidade. Porque havia um êxodo rural muito grande na década de 60, 70. E eu sou um. Eu vim embora porque eu disse para minha mãe, aos 13 anos, de cima do morro, que eu mal me chegava até lá, eu tinha vindo há 3 vezes até lá, eu vou embora. E ela vai morar para onde? Eu vou morar para Pelotas, vou estudar na escola técnica, vou morar no Escola da Graça. Mas nós não temos dinheiro para viver onde eu durmo mais de caminhão, eu sei que tem mais fábricas de casca e da alverga, eu dou um jeito. Dizer que não tinha dinheiro nem onde ficar, mas eu queria vir embora, porque eu não queria ficar naquela vida. Uma vida, vou dizer assim, sem escravidão. O que eu ganhava não pagava nem a alimentação. Tanto que não pagava alimentação naquela época, e era muita gente, que eu vinha para a escola, na sexta-feira, eu comia um fristri com banha de pão, uma garrafa de café, e vinha para a escola à noite. E eu enchia a barriga d'água para poder ficar até sábado de tarde, para ir para a aula no sábado à tarde. A água, desde sexta até às 7 horas da noite de sábado, passando a água. Porque eu só tinha no bolso o dinheiro para pagar um ônibus, porque aí não tinha mais ônibus da estação experimental, de graça. Eu tinha que pagar o ônibus do Coperec para ir embora para a colônia. E eu não ia para casa, eu ia para um restaurante, o cara dava baile, matar galinha até 1, 2 horas da madrugada. E depois, era o restaurante, depois ele fazia um baile. Quer dizer, era uma dificuldade muito grande. Tinha que ter realmente uma vontade de estudar. Voltando ao ele teve muita dificuldade para conseguir implantar o sistema dele, mas ele foi vitorioso. Mas fez a primeira rede dele na Grande Coronel Pedro Osório em 73, e depois fez uma rede em 79 em São Lourenço. Muita gente pensa que é Piratini, que é a terra dele, mas não. A primeira rede, 3 consumidores, foi feita em São Lourenço. E a primeira redezinha foi feita dentro da granja, tinha 5 quilômetros, 6 quilômetros e um transformador também feito por ele, um monobusto semelhante àquele que vocês têm lá, de 5 cabeadas. Esse foi o início de toda a caminhada. E aí, junto com ele era o coordenador, tinha um grupo de professores muito grande. E foi agregando à medida que vai indo se formando mais, entrando mais professores, a comissão de formatura foi aumentando. Mas quem aprecia a comissão era o Mário Farias, eu, o professor Gilfredo, o Rubinho, o Di, o Tarré, o sujeito de Bonato também está, o Ronaldo, o professor Ronaldo, e o professor Jorge Moraes. Eu até ia ler uma passagem que a entrevista que eu fiz com o professor Gilfredo a respeito do William Amaral, está tudo gravado em voz, onde ele se emociona ao falar do William Amaral. Mas tem um professor que cuidava da parte de
edição, porque o Enio escrevia, mas ele era um tipo leitor, escreve, mas não escreve dentro da linguística. Então tinha que botar no jornal alguma coisa. Quem fazia a revisão era o professor Gilfredo, e quem fazia a revisão por último era o professor Jorge Moraes. Então isso tudo está nesse trabalho aqui, que se encontra na biblioteca, na escola, a vida e obra do Enio Amaral. E ele foi um homem, inclusive, fraco, porque ele teve uma doença muito grave quando estava na segunda série. Teve uma colicistite e uma outra doença, duodenite, que afastou ele, quase faleceu, e conseguiu superar. E aí o diretor não queria que ele comesse na escola. Naquela época tinha alimentação na escola, tinha janta, almoço, tinha internato. Na época dele, estou falando de 1953, quando ele entrou na escola, 53, 54. Ele ficou muito doente, mas conseguiu se recuperar, até serviu nas Forças Armadas, ou do Exército, voltou. Então tem toda essa história. Ele queria servir mesmo com a doença dele. E uma expressão nas nossas pesquisas, envolvendo a Universidade Federal de Santa Maria, nós envolvemos também a DRAF. Ele conseguiu envolver também a Universidade Federal de Pelotas, um pouco da Universidade Católica sempre reticente também, por causa da engenharia elétrica católica. Isso é outra história que pouca gente, eu não boto no meu trabalho, porque seria muito mais, existe isso. E foi crescendo, e foram se fazendo cada vez mais pesquisa, se construindo mais, fazendo mais coisas, e a ideia dele foi muito encampada no Paraná. Deu um governador do Paraná, José Richa, na época. Ele pegou a ideia, levou ele para lá, fizeram várias palestras, fizeram reuniões e implantaram um grande sistema de identificação rural com crianças no Paraná. E eram pequenas redes feitas. São Lourenço foi feita no Herval, a grande rede que nós fizemos foi no Herval, não foi em Piratini. Piratini foi feita depois da de Herval. A primeira rede não foi a de Piratini, foi a de Herval. Uma rede de 100 quilômetros e atendia muitos consumidores que eram fazendeiros. E eles tinham equipamentos pesados. Mas aí o que o Enio Amaral tinha muita ideia, mas aí eu também tinha, outros também tinham. Né? Você sabe, o motor para arrancar é 5, 6, 7 vezes a corrente nominal. Então, se eu pegar um motor aí de 10 amperes, quando ele vai arrancar, dá 60 amperes. O transformador vai sentir. Mas a gente pega uma alavanca, bota no motor, arranca ele a vazio, a corrente é a mesma de partida, mas o tempo de partida é menor. Aí eu só vou botar carga no motor quando ele já está girando. Isso propiciava usar motores de maior potência, apesar da corrente de partida ser elevada, o tempo que ela permanecia na rede era pequeno. E aí depois eu ia largando a alavanca, botando carga no motor. Um sistema feito assim, a machado. Então, não era só a eletrificação rural, tinha outras ideias. Eu só, para encerrar, em nome desse testemunho, eu gostaria eu ia ler o texto feito que eu resumi do professor Gilfredo. O professor Gilfredo vai falar. Eu gostaria de ler uma condensação, porque as entrevistas eram muito grandes, então não era natural que eu poderia reduzir o máximo possível. Então, essas aqui são palavras do professor Jorge Moraes, grande companheiro do professor Gilfredo e de muitos que estão aqui. E
e que eram muito amigos, porque inclusive existia na época as operações de caçadas em Piratini, e disseram que eu gostaria que o professor Gil Pedro desse um tópico sobre as caçadas em Piratini, os professores de eletrotécnica e de eletromecânica. E aí vocês vão dizer, caçada em Piratini, caçadas na Serra das Asperezas. Eu tenho inclusive livros, os livrinhos editados, que eles faziam até livro. E como é que seria a caçada? O que iam comer no meio-dia, no almoço, na janta, café, era uma coisa interessante. A congregação de professores, uma coisa espetacular. Terminou, o William Amaral faleceu em 85. Mas ele que fala o professor Jorge Moraes a respeito do professor William Amaral. O tio ele, veja que já começa assim, tio ele. O tio ele, além de um educador enérgico, sempre colocava seus olhos além do horizonte material. Destaque das vezes em que ia para a sua propriedade na Serra das Asperezas, que era uma propriedade que ele tinha de Piratini, primeira capital do Farroupilha, ao deparar-se nas primeiras horas da manhã, os anjinhos de barro, fumaciando, ainda imersos no terrorismo colombiano, apiedava-se das limitações dos sofridos contornos e provavelmente guardava na retina e armazenava na cacimba da sua sensibilidade as agruras de quem não dispunha de fogão a gás. Não tinha os benefícios da energia elétrica e isto o sensibilizava. Acentuavam-se as dificuldades, a proporção que a escola ficava a 2 ou 3 léguas e o percurso deveria ser feito a pé, de bicicleta ou no lombo de um matum com cavalo elétrico. Convite a perpetuar a falta de cultura, porque as escolas ficavam muito longe. Apesar de que em 60 a gente tem que se lembrar de um grande homem que eu admiro muito, chamado Brizola, foi governador do estado, faleceu. A teorização respeitava-se na praticidade. Ele conhecia as dificuldades vividas pelos políticos. Sabia como outros que a mão que prospera é a que se abre para receber e levar o pouco que foi conquistado. Quer dizer, aquele que conhecia mais poderia distribuir aquele conhecimento para aquele, estender aquele conhecimento. Daí eu digo que apesar de só em 1994 foi instituído que as universidades deveriam fazer pesquisa, ensino e extensão. Extensão significa pegar os alunos, professores e ir para as comunidades trabalhar. Na década de 80, antes da promulgação da Constituição, e onde foi o aniversário? Onde foi aniversário de 30 anos da nossa Constituição, nossa Carta Magna, 88. E ele morreu em 85. E ele fez as primeiras pesquisas dele já em 73. Ele começou as pesquisas. E ele já tinha essa ideia, nem se falava de extensão, e ele já era um professor extensionista. E hoje a escola tem um departamento das universidades de extensão, da qual eu me reservo o direito de discordar da maneira como elas funcionam dentro do IFSU e da maneira como elas funcionam dentro da Universidade Federal e da maioria das universidades que eu fui convidado para conhecer. Não existe a extensão, não é aquilo que é propagado dentro das universidades. É outra coisa. É unir alunos, professores e a comunidade.
E foi isso que o William Amaral fez. Ele era um professor, então, extensionista. Muito obrigado.